A Geórgia é um país preso entre dois mundos. Ela é a porta de entrada da Ásia e a porta de saída da Europa. Um lugar pequeno no mapa, mas gigantesco em identidade. The most important that I'm proud of is our history. Com um dos alfabetos mais únicos do planeta e um passado marcado por guerras, colapsos e isolamento, esse é um país com menos da metade da população da cidade de São Paulo, que há 25 anos atrás vivia com salários de $50 por mês. Em algumas regiões tinha eletricidade disponível por só 2 horas por dia. Mas a Geórgia, ela não é só definida pela crise. Ela é uma terra de muito orgulho, resistência e de uma beleza natural absurda. Durante 7 dias, eu atravessei o país. Me hospedei com pessoas locais, da vida simples de Kutaisi aos contrastes de Tbilisi e o isolamento absoluto nas montanhas de Kazbek para entender como é viver no país mais isolado da Europa. Tô tão intrigado aqui com a beleza desse lugar que eu olhei aqui no Google Maps e eu tô dentro do Green Bazaar, né, que é o Bazar Verde. Se fosse o mercadão central deles, e é, pelo que eu pesquisei aqui, onde todos os restaurantes que se prezam, assim, restaurante que é sério sobre fazer uma comida local, fazer uma comida boa, tem que comprar os ingredientes aqui. O cheiro desse lugar, mano, é coisa de louco. Tipo assim, um cheiro de várias especiarias, mas também de tipo, sabe, mano, uns tubérculos, umas paradas assim. É bonitaço, mano. Bem bonito mesmo. Até agora o pessoal georgiano tem sido incrível, queridos. E eu tô apaixonado com esse bazar, viu, velho? Vou mandar real pra vocês. É isso, se eu morasse aqui, com certeza eu ia fazer compras aqui sempre, mano. Fala, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui com nada mais, nada menos do que o Chutchela. Ele que é essa coisa esquisita, né? Ele tem um formato meio que de uma centopeia. Ele é como se fosse aqui na Geórgia o equivalente à maçã do amor, porque é uma parada que eles comem muito no outono, é um doce muito tradicional aqui. Eu tô aqui nesse mercadão, nesse bazar, e pra todo lado que eu olho eu vejo isso. Eles pegam uma cordinha, eles amarram tipo noz, amêndoa, nozes em geral, e aí eles vão amarrando nessa cordinha aqui e vão mergulhando pouquinho a pouquinho em sucos. Então, por exemplo, esse daqui eu perguntei pro bacana que me vendeu se ele, né, tipo, qual que era o favorito dele, que ele vendia de uns 10 sabores diferentes. E ele falou que ele preferia esse daqui, que esse é mergulhado em suco de uva branca. Então, assim, uva branca com avelã, nós vamos entender se é bom ou não. Eu vou tirar isso aqui porque eu acho que isso aqui é só o suco, né? Eu quero pegar... Aqui a cordinha tá aqui, mas eu quero essa, que é o croque-croque. Essa parada aqui eu paguei nela, tipo, R$1. E uma coisa interessante é o seguinte, ela era uma das principais comidas na época que os soldados iam pra guerra aqui na Geórgia. Ela ficou muito famosa, assim, ganhou muita tradição, notoriedade, porque, tipo, é muito nutritivo, né? É carboidrato, é açúcar puro. Então, tipo, os soldados levavam, tipo, 50 no bolso, entendeu? Eu não sei se vocês sabem, mas um fato curioso é que o M&M's, ele é um doce também, ele é um chocolate de guerra. Então, os soldados levavam M&M's no bolso porque ele não derretia. Então, assim, eu consigo entender um pouquinho esse aspecto, né, dessa camada de açúcar que meio que protege o doce e faz ele não derreter, igual acontece com o M&M. Então, entendo o valor cultural e histórico. Eu não vou comer isso aqui tudo. Daria aí os seus 4 de 10. Legal, bacana, mas fica pra próxima. Kutaisi é considerada a cidade-pai da Geórgia, porque foi a primeira capital do país unificado. Durante a Idade Média, a cidade teve uma grande importância política e cultural, sendo o centro de poder na região. Ao longo dos séculos, Kutaisi foi invadida por vários impérios por causa da sua localização bem estratégica. Durante a era soviética, Kutaisi também teve um papel super importante, sendo um dos principais centros industriais na Geórgia, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. Só que na queda da União Soviética, em 91, a cidade e o país sofreram muito, mas pouco a pouco eles estão se recuperando. Inclusive, com Kutaisi tendo se tornado a capital legislativa do país durante vários anos. Um lembrete de que, mesmo ferida, ela nunca deixou de ser central na história georgiana.
E uma parada que eu já imaginava, mas que me confirmaram quando eu tava conversando com o Gurim e com a Tina, né, que são as pessoas que estão me recebendo lá na casa deles, eles estavam me falando que a cidade favorita deles é Kutaisi, porque Kutaisi é uma cidade com um ritmo de vida muito mais tranquilo, muito mais cadenciado do que Tbilisi. Tbilisi, que é a capital que a gente vai daqui a alguns dias, é uma cidade mais cosmopolita. Aqui realmente é total vibe interior, sabe? 160 mil habitantes, então assim, não muito o que fazer e tal. É estrategicamente localizado para você ir para outros lugares, mas tem muito o que fazer não, sabe? I sincerely, I can't, honestly, you know. Thank you, Tina, the absolute chef we got here. Gurim, the guy. The masters of the pesto, we are out here. Depois de explorar Kutaisi por uns dias, decidi cair na estrada e ver um pouquinho da natureza da Geórgia. E de cara, já deu pra ver que realmente a vida acontece em outra velocidade por aí. Bom, pessoal, depois de mais ou menos uns 40 minutos de carro aqui, saindo de Kutaisi, cheguei aqui no início da trilha para o Grand Canyon. Diz que é um dos lugares mais bonitos de natureza aqui da Geórgia. Vamos dar aquela conferida se é realmente isso tudo, né? Esse canyon aqui, ele estica por mais de 3 quilômetros e é uma quedinha que eu vou te falar, viu? Dá mais de 90 metros de queda e, véi, que qualidade de ar. Não, ventinho gelado, gelado. Vê se vocês estão achando que é só isso de beleza natural que nós vamos ver hoje. Vocês podem ficar despreocupados, porque não é só isso, não. Uma parada maneira de perceber é que, assim, eu até agora vi pouco turista aqui na Geórgia. Eu acho que na capital, em Tbilisi, eu vou encontrar mais. Mas, por exemplo, esse lugar que eu tô aqui, se supõe que ele é um lugar para ter muito turista e tipo, tá relativamente bem tranquilo, sabe? Então acho que esse é um ponto bom de você que tá aí assistindo ter em mente. Bom, meus queridos, estamos aqui agora nesse canyonzinho aqui que não é nada mal, viu? Parece coisa de Jurassic Park, mano. Bonitaço, bonitaço, bonitaço. Principais coisas de diferença de Kutaisi, que é a cidade que eu tô aqui, né, que é mais, digamos, no interior menor, para Tbilisi, que é a capital, é isso daqui, ó. Essa paz. Todas as casas têm um quintal. Todos os vizinhos se conhecem. É meio que porta aberta, sabe? 20 minutos caminhando do centro, a verdade é que é uma cidade bem pequena. 120 mil habitantes ali mais ou menos. Mas uma coisa, por exemplo, que o meu anfitrião tava me falando aqui, né? A gente tava tomando vinho que ele
colher o que ele produziu em casa. E todas essas casinhas aqui, elas têm o seu quintal também, as suas uvas, eles produzem vinho, especialmente as pessoas de mais idade, né, da época que estão aqui há já muito tempo, desde a época da União Soviética. Existe muito essa tradição de você plantar as suas, né, uvas, fazer todo o processo você mesmo. Isso acontece porque o vinho é simplesmente a coisa mais importante da cultura da Geórgia. Sem exagero, aqui ele é produzido há mais de 8.000 anos e é uma das primeiras regiões do mundo a produzir o vinho em larga escala. A forma georgiana de fazer é única. Por exemplo, as uvas elas são colocadas inteiras em vasos chamados kveri, são enterrados no chão, onde tudo fermenta junto, casca, semente e tempo. Mais do que uma bebida, o vinho é a identidade dos caras. Tá nas casas, tá nas mesas e até nas estátuas mais importantes do país. E é por isso que ele é motivo de tanto orgulho para o povo da Geórgia. So what are you the most proud of about Georgia? Main thing it will be the wine, because it's the birthplace of wine. Our method for winemaking is really special, and it's not only drinking wine. It's always talking about your feelings, talking about yourself, talking about the problems, talking with your friends, and it's sharing and things like this. It's really important for us. I can say it's really part of the culture. Mano, olha só que doido. Aqui na Geórgia, você tem carros com o volante na direita e na esquerda. Isso porque logo depois da União Soviética eles começaram a importar carros do Japão. Então é uma coisa que já tinha me chamado a atenção, só que eu não tava conseguindo entender o porquê. E é minha primeira vez, mano, sentando aqui nessa posição no carro. Eu nunca tinha sentado num carro desse jeito aqui. Então, aqui vamos nós. A Catedral de Baldrach, ela é muito querida e muito representativa pelo povo georgiano. Por quê? Ela está de pé mesmo depois de já ter sido destruída várias e várias vezes pelos vários impérios que já passaram aqui e tentaram conquistar a Geórgia. Ela é, digamos, um símbolo de resistência, assim como o próprio povo georgiano também tem muito essa força de lutar pela sua identidade, pelo seu alfabeto, pela sua língua, pelas suas culturas e abraçar a cultura e não abrir mão dela mesmo apesar dos inimigos, dos invasores. A igreja está de pé mesmo anos e anos depois de ter sido construída, há mais de 1.500 anos atrás. E outro aspecto que faz também essa igreja super única é que ela foi, digamos assim, construída no século XI e nessa época a Geórgia foi justamente o momento em que todos os reinados e todos os principados conseguiram se unir e formar uma Geórgia central, Geórgia unificada. Então é de certa forma também um lugar que meio que simboliza essa unificação da Geórgia. É hoje um país tão orgulhoso, né, da sua história, né, da sua resistência e ter esse lugar, né, essa igreja que representa um pouco essa unificação, faz dela com certeza um dos lugares mais queridos aqui em todo o país. E o mais especial de tudo, com certeza para mim, é essa vista da cidade. Aqui do lado da igreja também tem uma espécie de ruínas. Parece como se fosse de um castelo. Subindo aqui pra gente dar uma conferida, vamos ver. The Pirate of the Castle. E olha só que massa. Aqui nessa fortaleza que eu tô, que fica no ponto mais alto da cidade, ali a gente tem a cidade lá atrás. Aqui era um lugar estratégico para se defender das várias invasões que rolavam aqui na Geórgia, aqui em Kutaisi especificamente, porque a cidade, né, é bem localizada ali entre a Europa e a Ásia. Então o que não faltavam antigamente eram impérios tentando invadir essa região. E aqui do lado da igreja tem esses buracos aqui no chão,
que era justamente onde servia para guardar os vinhos. Como a gente já falou, a Geórgia é um dos países que tem a maior tradição no mundo na produção de vinho. Reza a lenda que é o primeiro país a criar, realmente produzir vinho há mais de 8.000 anos atrás. Dá para ver aqui nesses lugares super, hiper, ultra antigos, realmente é de tempos a produção. Uma coisa que me chamou a atenção positivamente, como vocês podem ver atrás de mim, as montanhas aqui em Kutaisi, eu sinto que elas são mais respeitadas. Elas têm casas, mas não tamparam completamente a montanha, não desmataram completamente a natureza, sabe? Eu sinto que é uma relação mais harmônica. E na hora que eu estava comentando isso com o Gurim, ele estava me dizendo que uma das coisas mais comuns aqui na cultura da Geórgia, quando o filho casa, as famílias vivem na mesma casa, todos. Esposa, marido, pai, mãe. Assim, eles não soltam a mão da família, sabe? É uma relação que vão todos para dentro da mesma casa. Então isso acaba fazendo com que, obviamente, construa-se menos casas. E essa aqui atrás de mim é a Cruz de São Nino, que é um símbolo muito forte da fé cristã aqui na Geórgia. A história dela é muito bonita porque mostra um pouquinho não só da devoção, mas do orgulho que os georgianos têm da própria fé. E ela tem esse formato, digamos assim, diferente, né? Porque ela foi construída na lenda com os cabelos de São Nino. Ele usou os cabelos e alguns gravetos para amarrar essa cruz, e mesmo ela ficando caidinha assim, enfim, é a cruz que eles se orgulham, a cruz georgiana. E o seu Nino é conhecido, seu Nino é bom, né? O São Nino é conhecido como o responsável por trazer o cristianismo à Geórgia. Depois de dias intensos em Kutaisi, eu decidi ir para a capital, mas não sem antes dar uma pausa no meio do caminho. E meus amigos, que estrada! Tudo isso para chegar na região mais bonita do país, as montanhas de Kazbek. Meus amigos, deixa eu só abrir um parênteses aqui bem rápido, porque é importante para vocês, meu público querido. O mês do consumidor está chegando no finalzinho já, e é a melhor época do ano para você comprar roupa da Insider. Seja para conhecer a marca ou então para renovar aquele estoque, a hora é agora. Pra vocês terem uma ideia, tá? Somando as promoções do site com o meu cupom, dá para chegar até 50% off. Então assim, se liga, se você durante o mês pensou em se dar um presentinho ou então dar um mimo para a cremosa ou para o cremoso, esse momento chegou melhor do que nunca, tá? Tipo assim, a Insider é a marca que eu mais tenho usado nesse ano viajando o mundo. A Tech T-shirt, que eu tenho várias, ou então as peças da linha Future Form também, que me ajudam demais. Dá uma olhada nessa calça aqui com zíper. Mano, o tanto de coisa que eu já perdi por colocar ali no bolso da calça e até escorregado pra fora pra não ter um zíper. Se você quiser algo mais prático que isso, você esquece. Vocês já sabem, né? Usa o meu link que você vai ter os melhores descontos possíveis, os melhores do ano até agora no mês do consumidor. Link tá na descrição do vídeo e vamos seguir agora. E eu cheguei em Tbilisi e já decidi ir para um lugar especial. Meu hotel é uma antiga fábrica soviética de costura que fica no coração da cidade. E hoje ele é um espaço que virou um dos principais hubs criativos da cidade. Tem café, bar, estúdio, loja, hotel e muito viajante do mundo todo. É um lugar que resume bem a Geórgia moderna. Passado soviético reutilizado para criar algo novo. Mano, os corredores aqui
Eles passam bem essa impressão de fábrica mesmo. Tipo assim, estreitos, longos pra caramba. O camarada não deixou a gente gravar lá embaixo, né? Então, vou mostrar pra vocês pelo menos um pouquinho aí de como que é o visu aqui por dentro. Mano, maluquice, né? A ideia dos caras fazerem um hostel de 100 quartos numa antiga fábrica de tecidos da União Soviética. Achei o buraco aqui, achei o buraco pra assistir o joguinho. Tá rolando, família! Bandeirinha anulou o gol, mano. Nossa, chato demais. Nossa, chato, complexo. Mas, mano, eu tô de cara que o pessoal grada demais na seleção, mano. O pessoal curte muito mesmo a seleção. Fabuloso. E a gente já viu que, infelizmente, quando se trata de invasão e conflito, o pessoal daqui da Geórgia entende bem. Eu tô aqui agora caminhando pelo Parque 9 de Abril, que tem esse nome em homenagem às vítimas do massacre do dia 9 de abril de 1989. Na época estava acontecendo um protesto pacífico que estavam lutando pela independência da Geórgia, mas as forças da União Soviética reprimiram com muita violência e, enfim, tiveram várias mortes. E aí, por esse motivo, esse parque aqui, super bonito, super central na cidade, tem esse nome. Lugarzinho bem gostosinho, viu, velho? O alfabeto georgiano parece uma coisa de outro planeta. Ele não vem do latim, nem do cirílico, nem do grego. Ele é único e acredita-se que ele tenha sido desenvolvido localmente há mais de 1.500 anos. Ele tem 33 letras. No Brasil, por exemplo, são 26. Ele não tem letras maiúsculas, nem acentos, nem gêneros. Lá não existe ele nem ela. Tudo é neutro. Até os números seguem uma outra lógica. O 11 é 10 e 1. E depois do 20, então, a contagem muda completamente. É um alfabeto estranho que, para mim, é o mais bonito do mundo e que diz muito sobre um país que já sofreu muitas invasões, muitas tentativas de influência externa, mas que sempre tentou seguir o próprio caminho, único. Okay, tongue twisters in Georgia. I can say the most famous one, it will be if you translate this phrase, it literally says, the frog is making noises in the water. And the most funny thing is how we pronunciate water, because just to say water, you need to say tzkali in Georgian. And actually this letter, it's only in Georgian language. So it's really little bit difficult, let's say this. Eu tô aqui no lugar mais raiz que eu encontrei em toda a Geórgia até agora. Vou pegar o Kids Marulho aqui para nós, com a ajuda do nosso grande amigo Google Tradutor. Vamos ver o que vai sair dessa brincadeira. Bom, pessoal, eu tô aqui agora com o Kids Marulho, que é nada mais, nada menos do que o vinho aqui da Geórgia. A Geórgia, como a gente sabe, é o lugar do vinho, né? Aqui reza a lenda que foi o primeiro país a ter essa cultura de cultivar e realmente produzir vinho, há mais de 8.000 anos atrás. E eu tô com o Kids Marulho, que é da uva Superávit. E assim, paguei nessa garrafa aqui mais ou menos ali R$40, que daria ali 20 lari. E eu fui no lugar mais raiz que eu consegui encontrar. Eu falei assim, mano, eu quero encontrar o Kids Marulho, eu quero comprar de um lugar que venda nesse tipo de garrafa aqui. Encontrei, vamos conferir se é bom, se não é bom. Não, mano, seco, viu? Eu gosto muito. Eu daria isso ao sólido 10 de 10. Faz muito sentido isso aqui, mano. Tipo, 10 de 10 mesmo.
Eu tô me sentindo aqueles jovens assim, emo, quando vai pra praça e fica tomando catuaba, só que é uma catuaba de excelente qualidade, né? Com todo respeito ao Kids Marulho, mas ó. Não, isso aqui eu tomo igual mamadeira, filho. Você esqueça de mim. Não, não. Vamos pra próxima. Nós que somos brasileiros somos bobos, né? Porque assim, eu tô passando na rua aqui, acabadinha. Olha pra você ver, olha essas plantas. É aquele negócio, né? Porque eu tô na Europa, é rústico. Se fosse no Brasil, era acabado. Mas enfim, eu acho rústico. Eu sei apreciar a beleza do Brasil. Mas, vocês vão de concordar comigo que não é todo brasileiro que sabe, não. E quanto mais eu viajo, mais eu sou apaixonado pelo Brasil, mais eu sei que o Brasil é o melhor país do mundo, mas infelizmente isso é uma constatação que muitos brasileiros nunca vão tê-la. Enfim, né? Cada um sabe de si. What do you like the most and what is like the worst part about Georgia in your opinion? What I like the most about Georgia, it will be that every place is different. For example, here you will see the mother of Georgia. If you walk like 5 minutes, you will see the old town. If you walk 2 minutes, you will see the Soviet blocks. If you will walk like 8 minutes, you will see the modern buildings. Everything is mixed, so it's really, really interesting to see. And the worst thing I can say that we are really extrovert people with the tourists. We are really treating them really well. That's a good thing, but with Georgians, we are really introvert. I mean, we are really introvert with each other, let's say that, yeah. É uma coisa importante de destacar da Geórgia é que ela é um dos países menos burocráticos do mundo para se começar um negócio. Existe um relatório, basicamente chama Ease of Doing Business. E dos 190 países do mundo, mais de 190, a Geórgia ficou em 7º. Então tem muitas pessoas que vêm para cá e tipo tentam iniciar algo, né? A burocracia para você abrir uma empresa, você faz online, demora poucas horas, é papelada mínima. Então assim, acho que é uma tendência, né? Igual, por exemplo, Andorra era de certa forma um paraíso também para isso. E à medida do tempo que as pessoas vão entrando, o país vai enchendo, as coisas vão acontecendo, a tendência é que fica um pouquinho mais difícil, né? Mas a Geórgia hoje, digamos que ela está nesse período aí de rampagem, de ser notada dentro dos países da União Europeia. Então, pelo menos por hora, ainda é bem tranquilo de você abrir um negócio aqui se você quiser. E as taxas e impostos são atrativos. Por exemplo, esse hostel que eu acabei ficando, a fábrica, ele é não só um hostel, como também um hub de startups, tem vários escritórios dentro da estrutura do hostel. Bom, pessoal, vou falar para vocês, tá? Tbilisi, assim como Plovdiv, também passou e muito no teste do mesinho. Eu gosto muito das cidades que tem, tipo, moderno e antigo juntos, sabe? Meio que ocupando o mesmo espaço. Ó, por exemplo, esse lugar atrás de mim, o Palácio da Justiça, a gente tem aqui do meu lado essa varandinha bonita também com essa igreja. E aí aqui, bum, também. Eu
ao longo dos últimos dias que eu tenho passado aqui, me parece que Tbilisi tem muito disso, sabe? Essa mistura de moderno e antigo, que eu acho que deixa a cidade com uma outra cara, com outro aspecto. Como eu falei para vocês, esse é um dos meus lugares favoritos aqui na cidade. Se chama Ponte da Paz. Muita gente não se lembra, mas em 2008 a Rússia invadiu alguns territórios da Geórgia. E aí essa ponte foi, de certa forma, um presente que a União Europeia deu para a Geórgia para, digamos assim, selar a paz e selar as boas relações. E até hoje, inclusive, se você vai em bares aqui na Geórgia, você consegue ver alguns adesivos em protesto, dizendo que a Rússia está fazendo ocupação ilegal e etc. Mas, para mim, o que fica ainda mais bonito dessa ponte é de noite. Ela tem vários LEDs por dentro, eles piscam. E aí dá, de certa forma, um movimento de onda. Então, toda essa visão assim que você tem da cidade, a ponte fica ainda mais bonita, porque fica no movimento de onda bem massa, assim, contrastando com o rio. Eu acho 10/10. E se você vier em Tbilisi, com certeza absoluta, você tem que pegar o bondinho e ir lá onde a gente tá indo agora. Só custa tipo 3 gel, que dá ali R$6. E, mano, a vista daqui de cima é filezão, viu? E essa estátua atrás de mim é provavelmente o ponto turístico mais emblemático de toda a Geórgia. É a estátua da Mãe Geórgia. Você consegue ver ela de quase toda a cidade e ela tem mais de 20 metros de altura. Mas, para mim, o que eu acho mais interessante dela são os símbolos que ela carrega. Então, em uma mão ela tem uma espada, que é para defender o país, e na outra mão ela tem o vinho, que é para remeter um pouco à hospitalidade do povo daqui. E o que eu acho mais massa de tudo é o fato de que primeiro ela oferece o vinho se você for um amigo, mas se você quiser treta, se você quiser brigar, também tem a espada para saber se defender. Eu vou te falar, viu? Acho que das estátuas que eu já fui, provavelmente é a mais bonita de todas. Uma coisa que você, quando vier aqui, vai perceber que é muito comum aqui na Geórgia, especialmente em Tbilisi, são os vários bazares e lojas e bares que são subterrâneos. Isso é herança da época da União Soviética, né? Que você não podia ter, digamos assim, formas de cultura, se expressar tão expostas. Então, uma das formas de, digamos assim, fugir dessa restrição da polícia, do exército, era ter lugares como esse aqui. Você tem que descer para entender o que está acontecendo. Bom, tropa, saí do hostel, agora vou para casa de outra pessoa do Couchsurfing. Vou me hospedar com um casal aqui em Tbilisi. Vamos com tudo. Agora, o que é interessante aqui é que eu tô indo para uma área menos turística, um pouco mais afastada de Old Town, que é, digamos, a área mais bonita, mais histórica.
Olha só que rua interessante. No final das contas, era a ladeira que eu tinha que subir. Eu gosto, acho interessante conhecer diferentes áreas da cidade, sabe? Áreas onde geralmente ninguém vai, não tem turismo, não tem nada bonito. Que é aí que é a maioria da cidade, né? Aí que tá a verdade da cidade. E, gente, como eu já falei com vocês, no Couchsurfing, e, véi, é esse tipo de experiência aqui, ó. Thank you so much. Hi! Thank you so much. Here we are. Nós estamos esperando o jogo da Albânia, meus amigos. E ela fez esse banquete para nós aqui. Então, como eu falei com vocês, na Geórgia, o visitante é uma bênção. Então, vamos comer, né? Vamos com tudo. I just want to say that Georgia, my country, is Europe and belongs to Europe. So we are gonna fight for it. Nice, nice. What are your expectations for the elections? Hopefully opposition will win without doubt and our course will change to Europe and not to Russia because we don't like Russia at all. So these two flags gonna merge together as friends. Amen. 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 Do you see these flags over there? It's for protests in front of Parliament in Georgia. It was a while ago, like this summer and spring. Mano, olha só que coisa interessante, né? Uma casa comum aqui na Geórgia é o seguinte: você tá de boa na sala, é na hora que você olha pra fora, você vê isso daqui, ó. Uva por todos os lados. E aí um detalhe, né? Isso aqui, as pessoas maravilhosas da Geórgia. A gente tava tomando café da manhã. E aí me estavam dizendo que, tipo, é muito comum aqui na Geórgia você criar o seu próprio vinho, né? Produzir o seu próprio vinho e também fazer suco das próprias uvas. E que era muito comum antigamente, na época que eles não tinham dinheiro para nada, logo depois da queda da União Soviética, eles guardavam as uvas, enfim, estocavam muito suco para depois tomar e ter alguma fonte ali de carboidrato, né? Então, é um suco que, tipo assim, a maioria das casas na Geórgia faz. E aí tem um outro fator que é o seguinte: a Geórgia é considerada uma das novas queridinhas no turismo aqui na Europa. Tipo, né, os países como Espanha e Itália, mano, eles estão literalmente mandando turista embora, eles não querem mais turistas, né? Porque estão sempre superlotados. E aí alguns países começam a surgir assim como boas possibilidades. A Croácia já teve um boom gigantesco desde do Game of Thrones. E aí tem também a Albânia, que até fiz um vídeo sobre, que é meio que considerada a nova pérola, assim, a nova praia hypada da Europa, é a Albânia. E aí meio que correndo por fora, de forma tímida, vem a Geórgia. A Geórgia que ela teve um aumento no turismo, só para vocês terem uma ideia. De 2012 até a pandemia, o turismo aumentou 250%. Então, assim, dá para notar que claramente as pessoas estão vindo mais para cá. Não sei até quando que vai continuar com esses preços assim tão totosos não, porque quando vem o turista, vocês sabem que a tendência é o preço aumentar consideravelmente, né? Depois de 7 dias atravessando a Geórgia, uma coisa ficou clara para mim. Apesar de ser um dos países mais isolados da Europa, ela definitivamente não é um país fechado. Em cada casa que eu fui recebido, em cada conversa, em cada mesa compartilhada, eu senti uma hospitalidade rara. Aqui, receber alguém não parece um gesto social, mas parece um valor. Eu não sei dizer exatamente de onde vem tanta hospitalidade. Talvez seja o peso da história, das invasões, do isolamento, ou talvez seja só uma forma de que o povo georgiano encontrou de resistir, abrindo a porta, dividindo o pão e fazendo o outro se sentir em casa.